Esse aqui provavelmente é o vídeo polêmico do canal, né? Motion Designer, com o que você tem que trabalhar? Tem que trabalhar com PC Windows ou tem que trabalhar com Mac? O papo aqui é pra gente não levar fanatismo em conta, até porque eu não tenho um preferido, já trabalhei com Mac, já trabalhei com Windows, e talvez a grande discussão que a gente deveria ter, se a gente vai trabalhar com Mac ou se a gente vai trabalhar com PC, é sobre o nosso fluxo de trabalho, nosso workflow. E a ideia desse vídeo aqui é a gente definir de vez qual é a máquina que você vai usar para trabalhar. Antes da gente pensar em qual os prós e contras de cada uma dessas máquinas, vamos entender um pouquinho sobre o funcionamento do After Effects, que isso é muito importante. O After Effects é um software que trabalha com cálculos e previews. Então, para fazer esses cálculos, ele vai puxar a CPU e para fazer esses previews, ele vai puxar a memória RAM. E não só o uso da memória RAM, assim como o uso dos SSDs, porque ele vai estar sempre puxando arquivos desse SSD e principalmente ele vai estar criando cache. Com isso de informação, a gente sabe que a gente precisa ter muita memória RAM e a gente precisa ter SSDs muito rápidos, para que dessa forma a gente consiga ter o preview otimizado. E falando de CPU, para fazer cálculo, tecnicamente é a mesma coisa. Quanto mais núcleos ele tiver e mais cache ele tiver, melhor para o funcionamento do After Effects. Beleza, mas e a GPU? Eu já falei em outros vídeos que o After Effects não usa a GPU para ele funcionar. O que usa a GPU são alguns efeitos dentro do After Effects que precisam ser otimizados pela GPU. Mas eu também já falei que nós, motion designers, não usamos praticamente nada dos efeitos que precisam da GPU. A grande maioria desses efeitos é para a galera da edição de vídeo. E eu também já disse que se você não acredita no que eu estou falando, pegue o manual do After Effects na Adobe, beleza? Lá você vai ver que ele não usa a GPU para funcionar, assim como você encontra uma lista com todos os efeitos que precisam usar a GPU para ser otimizado. Falar de GPU em After Effects aqui é uma parada que já é muito batida, a galera não acredita, porque tem muita gente que é da edição de vídeo que precisa usar o After Effects e acaba trazendo esse mito de que precisa da placa de vídeo. Não, Premiere precisa da placa de vídeo, After Effects não. Ponto, a gente não precisa mais falar disso. Mas a gente precisa falar que se você usa plugins de terceiros, alguns desses plugins usam sim a GPU para fazer otimização, como por exemplo o Elements 3D. Se você é uma pessoa que usa o Elements 3D, saiba que ele precisa da sua GPU para melhor otimização. Não só ele, existem vários outros plugins de terceiros que puxam ali a otimização da GPU, beleza? Mas o After Effects nativamente ele não vai usar. Agora, se você precisa de um desses plugins que usam a GPU, obviamente você vai precisar de uma boa GPU, ok? Começando com o sistema Apple, muitos diriam que o mais importante é que a Adobe otimiza seus softwares para o sistema da Apple, né? Para o Mac. Isso é importante e é uma verdade? Sim, é importante e é uma verdade, né? Então esse é um ponto muito válido, que de fato esses programas são otimizados para Mac. Ok, mas eu não acho que isso é o mais importante. Eu acho que o ponto crucial para se falar de Mac é da arquitetura da Apple Silicon, que é a arquitetura ali dos processadores de série M, que são os processadores atuais. Esses processadores da série M, eles permitem que a CPU compartilhe o mesmo pool com a RAM, tendo uma latência baixíssima. Então, quando o After Effects precisa de uma informação rápida para gerar preview ou para fazer cálculo, ele não precisa ir para dois lugares diferentes. Ele está em um único lugar, dando uma resposta muito mais rápida e simultânea de gerar preview e fazer cálculo. Para quem vai precisar do uso da GPU, isso é a mesma coisa, tá? Tanto o CPU quanto a GPU, elas têm esse mesmo compartilhamento de pool com a RAM, beleza? Então essa latência, ela é mínima para os dois casos. Eu vi máquinas de 16 GB com M4 que tá rodando os mesmos projetos que eu rodo na minha máquina de 64, tinindo, sem travamentos, o que é muito impressionante. Então, quando a gente tá falando de Mac, a gente tá falando de otimização, a gente tá falando de um software que, além de ser otimizado para esse sistema, ele tem uma tecnologia de processamento muito mais avançada para o desempenho do After Effects, o que acaba deixando o After Effects mais otimizado. Para quem gosta de trabalhar fora de casa, aí os MacBooks são uma excelente ferramenta. Hoje eu sempre falo que é muito difícil você encontrar bons notebooks para conseguir trabalhar ali com motion design, né? Que tenham a melhor portabilidade para conseguir carregar, tenham a melhor tela e tudo mais. E o MacBook tecnicamente resolve esse problema, porque ele tem uma excelente tela e ele tem um excelente desempenho aí com o M4, trazendo tudo isso aí que eu acabei de falar. E qual é a desvantagem dessas máquinas? O preço. E agora, o que a gente pode falar do PC Windows? PCs não têm essa otimização dos softwares da Adobe. Então, querendo ou não, o
o After Effects, além dele não ser otimizado para o Windows, ele também acaba sofrendo nesse alcance de dados. Como no caso do PC, a gente não tem processador e memória RAM compartilhando o pool, dessa forma não sendo unificada, nesses casos o PC precisa de muito mais memória do que um Mac, por exemplo. Então você tem que trabalhar com grandes potências de memória, além de que tem que trabalhar com SSDs muito rápidos quando a gente está falando de PC. Só que uma situação que a gente tem no PC que ela é muito válida é para quem precisa do uso da GPU. Então vamos supor que você é um motion designer que trabalha bastante com 3D, que trabalha bastante com Blender, que trabalha bastante com outros renderizadores como Octane, por exemplo. Todas essas ferramentas de 3D, principalmente os renderizadores, eles já são otimizados para NVIDIA CUDA. Você ter uma placa de vídeo com a tecnologia NVIDIA CUDA otimiza o trabalho dentro do 3D. Então, se for o seu caso, existem muitas pessoas que dizem que se você trabalha aí no mundo do Blender, no mundo do 3D, aí com After Effects e com renderizações, o PC seja a máquina obrigatória. Eu não vou dizer isso aqui, mas você escuta isso bastante. Duas grandes vantagens que a gente tem do PC é, a primeira, o upgrade. Você consegue estar sempre fazendo upgrade da sua máquina, gastando muito menos, por exemplo, do que um investimento no Mac. Você consegue estar sempre potencializando seus SSDs, melhorando a sua memória, fazendo ali uma troca de processador na grande maioria das vezes. E aí a gente também já pode entrar na questão do custo-benefício. PCs são mais baratos. Isso sem a gente falar de notebook, tá? Notebook é algo pra gente falar em outro vídeo, mas PCs você vai ter um custo muito melhor para montar a sua máquina, principalmente no começo. Só que daí de desvantagem para o PC, a gente tem otimização, a gente tem também um problema de ruído. Então, a minha máquina aqui hoje, ela tem 6 coolers e ela tem um water cooler pro processador. Então, assim, a bichinha faz muito barulho. Inclusive, se eu não fizer um tratamento de áudio para esse vídeo, o barulho dela sai completamente. O microfone capta tudo, tá? Então, já saiba que trabalhar com um PC muito potente, você precisa de um sistema de resfriamento muito potente também, o que vai acabar trazendo ruído. Dito tudo isso, se a gente for pensar num veredito, eu acho que tudo vai se definir ao seu workflow, ao seu fluxo de trabalho para escolher a melhor máquina para você. Se você é um profissional que gosta de uma máquina mais otimizada, que não quer ter tanta dor de cabeça em montando uma máquina perfeita, o Mac talvez seja o melhor investimento para você. E da mesma forma, se você for um profissional que trabalha muito com 3D, por exemplo, ou for um profissional que não quer fazer um investimento tão alto no Mac, o Windows seja a melhor opção. E aí, falando isso agora, você pode estar se perguntando, Joe, então você prefere o Windows? Eu não prefiro nada, porque o que eu já posso dizer é, o meu próximo upgrade dessa máquina vai ser para um Mac Mini. E por que eu vou fazer isso? Porque eu gosto mais de Mac? Não, não é por isso. É porque eu quero trabalhar um pouco com essa otimização que os processadores M4 estão proporcionando agora. Eu conheço muitos profissionais que são amigos meus, que migraram para o M4 e mostraram para mim o desempenho impressionante que essa máquina está proporcionando, tá? Então, eu quero sair dessa máquina, ir para um M4 e talvez em algum momento no futuro eu possa voltar pro PC, como já aconteceu. Eu já trabalhei com PC, fui para Mac, voltei para PC e agora pretendo ir pro Mac num futuro não tão distante. E por que tudo isso? Porque eu percebi que pro meu workflow, o Mac Mini seja uma melhora. A ideia é a gente procurar sempre melhorar o nosso fluxo de trabalho. Do mesmo jeito que eu hoje estou com o PC, você também pode estar com o PC e vai estar querendo migrar para o Mac, e também pode ter a pessoa que está no Mac e quer voltar para o PC, porque se adapta melhor ao fluxo de trabalho dela. E eu acredito que essa é a resposta para quando a gente pergunta, vamos trabalhar com Mac ou vamos trabalhar com PC? Eu acredito que a resposta vai estar sempre no nosso fluxo de trabalho. O segredo está em ver o que você precisa para poder trabalhar e encontrar a melhor solução, seja ela Mac, seja ela o PC. Se você concorda, discorda do que eu disse aqui, deixa aí nos comentários pra gente ter um diálogo bem bacana. Aí na tela estão aparecendo outros vídeos que podem te ajudar nessa carreira de motion design e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!